apenas 11 aninhos de idade, na Guatemala, sem contato com minha família. Eu fui pra Califórnia ficar 3 meses lá, 5 meses trabalhando, morando num hostel. Oi, meu povo, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu sou Fernanda, astróloga, terapeuta holística, criadora do Propósito Astral lá no Instagram. E esse aqui é o meu canal, um lugar que eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, viagens também, algumas experiências aí de vida que me trouxeram certos aprendizados. Eu tenho uma playlist aqui que eu coloco todas essas histórias que eu estou colocando, todos esses vídeos que tem as minhas histórias, e você pode dar uma olhada lá nos outros vídeos também. Nesse aqui eu vou falar sobre intercâmbio, essas viagens mais longas que eu fiz, que não necessariamente foram, na verdade, para estudar, só uma delas, mas enfim, spoiler aqui. Por que eu vou falar sobre essas coisas, né? Primeiro que eu sou apaixonada por viagem, já falei disso aqui no canal antes. Eu tenho muita história que vem dessas viagens, inclusive a história do meu relacionamento lá, que eu já fiz 2 vídeos pra explicar tudo isso, tá aqui nos cards também. E muitas outras que ainda não tive a oportunidade de contar, mas contarei muito em breve. Esses 4 intercâmbios que eu fiz, enfim, não sei na verdade se encaixa como intercâmbio. Eu coloquei intercâmbio aí no título porque fica mais fácil, né, da gente falar sobre. Mas foram, assim, basicamente 4 viagens mais longas, a partir de um mês que eu fiz e que foi mais, assim, de imersão ali. Todas me trouxeram muito aprendizado. Comecei a viagem uma pessoa, terminei a viagem como outra pessoa. Claro que, né, minha essência sempre esteve aqui, sempre estará, porém mudou muita coisa em mim quando eu fiz essas viagens. A primeira dessas viagens que eu fiz foi quando eu tinha apenas 11 aninhos de idade e foi para Guatemala, assim, aleatório, talvez. Foi uma experiência, assim, que me abriu demais a mente, porque, na verdade, era um acampamento que eu fiquei lá um mês na Guatemala, sem contato com minha família, sem ninguém, assim, da minha família. Um acampamento internacional, então tinham crianças de 11 e 12 anos do mundo inteiro. Eram 12 delegações diferentes de crianças, com 2 meninos e 2 meninas, e um maior de 21 anos, que era como se fosse o líder ali. Na verdade, a gente chamava exatamente de líder da delegação. Então, eram 5 pessoas de cada país e o staff, que era praticamente todo lá da Guatemala mesmo. Tinha gente da Noruega, da Costa Rica, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, da Suécia, Dinamarca, Japão. Foi no final do ano. Eu fui dia 28 de dezembro pra lá e voltei mais ou menos 28 de janeiro. Eu cheguei lá e fui direto pra uma casa de uma família da Guatemala pra ficar um final de semana. Depois eu fui pro acampamento, fiquei lá 15 dias. Fui de novo pra outra casa de família da Guatemala. Fiquei mais um final de semana e depois voltei pro acampamento, onde eu fiquei mais 15 dias. E aí depois voltei pro Brasil. Foi, assim, uma experiência muito rica de aprendizado, de muita coisa. Eu não falava um pingo de inglês, tá? E eu era muito tímida. Eu era aquela criança que era chamada de bicho do mato, porque, né, eu era uma pessoa bem introspectiva. E essa viagem foi, assim, uma forma de abrir muito a minha perspectiva. Eu quero fazer um vídeo só pra explicar sobre isso, porque é muito interessante. A minha salvação era que naquela época eu era fã de RBD. Então eu podia arriscar um portunhol e real, assim, eu largava uns portunhol lá com o povo e eu fazia super amizades. Meu melhor amigo era da Costa Rica, minha melhor amiga era da Guatemala, tinha outra também melhor amiga que era da Noruega. Sabe Deus como que eu me comunicava com a menina, mas enfim, rolou, deu tudo certo. E um dia eu conto melhor os detalhes sobre isso. Como eu tinha 11 anos e eu era muito tímida, eu fui jogada, assim, numa experiência que eu tinha que falar, que eu tinha que me comunicar em outras línguas ainda que eu não falava. Então foi bem, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito legal. A segunda experiência que eu tive internacional, maior, assim, foi o real intercâmbio de estudar inglês lá fora, que foi nos Estados Unidos. Eu cheguei a citar no primeiro vídeo que eu falei lá contando do meu relacionamento. Eu fui pra Califórnia ficar 3 meses lá estudando inglês
E assim, foi maravilhoso. Na época, eu tive o grande privilégio de ir pra lá com meu pai, bancando a minha viagem. Foi uma viagem muito barata, porque eu não precisei pagar escola, o lugar que eu não tava pagando um valor muito caro pra ficar hospedada. Eu fui com visto de turista, que eu já tinha, no caso, né? Então não precisei pagar visto. Foi um modelo, assim, de viagem que acabou sendo muito barato. Então, meu pai teve essa condição de estar me proporcionando isso. Eu até pensava em buscar algum trabalho, né, algum bico assim, pra tirar uma graninha. E meu pai falava que não, Fernanda, foca nos estudos, porque eu te conheço, eu sei que você vai ficar aí deslumbrada com o trabalho e não vai querer ficar focando no inglês. Então, fiz o que ele falou, né? Mandava o dinheiro que era suficiente pra eu fazer minhas compras de comida e pra pagar o aluguel. Então eu tinha que ir bem assim, minuciosa ali nas organizações financeiras. Mas rolou, foi ótimo. Não foi uma viagem cheia de luxos, mas foi uma viagem maravilhosa. E aqui, gente, durante essa viagem, como eu só tava estudando inglês, eu me joguei muito no estudo da astrologia. Eu fui em dezembro de 2017, eu voltei em março de 2018, então foram exatamente 3 meses. Quando eu fui pra lá, eu tava trabalhando numa empresa aqui do Brasil e tava trabalhando remotamente. E aí, quando eu comecei a estudar muito astrologia e comecei a vivenciar também a vida lá na Califórnia, nos Estados Unidos, de ir pra praia, ficar vendo o pôr do sol sozinha, estudando astrologia lá em frente ao mar, aquilo assim me abriu a mente para que eu percebesse que existem outras possibilidades além de ficar lá no escritório trabalhando com uma coisa que eu nem me empolgava tanto. Então a chavinha virou exatamente lá em San Diego, por isso que essa cidade é tão especial para mim. E assim que eu voltei do intercâmbio, eu me desliguei da empresa que eu tava trabalhando. Na verdade, eu só trabalhei lá até dezembro. Depois a gente deu um pause lá no contrato. E aí, porque realmente não tava dando muito certo esse trabalho remoto. E aí, em março, eu me desliguei pra continuar estudando astrologia. Isso aí também é um outro assunto, porque tem muita história pra contar. Voltei pro Brasil em março. E aí eu fiquei assim, eu preciso voltar pra San Diego. Eu também contei um pouco dessa história no vídeo lá falando do meu relacionamento. E aí eu fiz, não, eu preciso voltar pra San Diego, o que eu vou fazer? E aí eu achei, né, Worldpackers e fui trabalhar num hostel lá em San Diego. Fiquei 5 meses trabalhando, morando num hostel, dormindo com várias pessoas no quarto, que eram os staffs, né, lá no hostel. Só tinha, tipo assim, 2 funcionários real, assim, do hostel, que eram os gerentes, mas o resto, todo mundo era voluntário de diversas partes do mundo. Aprendi muita coisa, desenvolvi muito meu inglês lá. Eu já falava muito bem inglês, mas lá foi realmente, assim, um momento que virou muita coisa, porque eu tinha que estar usando o inglês o tempo inteiro, até porque eu namorava um gringo, né? Era muito doido, assim, gente, que eu tava tão empolgada que eu tava em San Diego, que assim, eu lavava privada, eu limpava o chão, tipo assim, com uma felicidade que eu não sei nem explicar. Eu fazia trabalho de housekeeping lá, então eu trabalhava 4 vezes por semana, 6 horas por dia, então era uma jornada de trabalho de 24 horas por semana. Era assim, eu falando assim, parece que era tranquilo, mas, porém, todavia, entretanto, não era tão tranquilo assim, porque o hostel tinha 3 casas, basicamente a mesma sede, mas eram 3 casas diferentes no mesmo quarteirão. Eu tinha 2 tipos de trabalho. Eu fazia cama, arrumava a cama e limpava os quartos, ou eu limpava todas as áreas comuns e os banheiros. Era tranquilo o trabalho, só que era muito trabalho. O problema era esse, era que era muito trabalho. Mas enfim, também é outro assunto pra falar em outro vídeo. E passei muito perrengue lá, muito perrengue mesmo. Vale um vídeo só pra perrengue. Mas foi um momento também que eu aprendi demais. Eu comecei a me virar muito melhor, né? Porque das outras vezes que eu tinha viajado grande, assim, eu não tava responsável pela minha própria alimentação e tudo mais. Eu já trabalhava como astróloga nessa época, então eu trabalhava como astróloga e trabalhava lá, então por isso também que era bem cansativo. Tive a questão do relacionamento abusivo,
exclusivo. Quando eu saí de lá, assim, o maior aprendizado que eu tive foi que eu não posso nunca me deixar de lado, eu tenho que sempre estar cuidando de mim em diferentes aspectos, tanto no emocional, como no espiritual, como no físico, no mental. Foi uma experiência muito legal, muito engrandecedora. A última experiência que eu tive foi ano passado ainda, porque essa do hostel foi de dezembro de 2018 a maio de 2019, e essa outra foi de julho de 2019 a outubro de 2019. Foram 3 meses que eu fiquei na Europa. Essa viagem da Europa foi, assim, peculiar. Por quê? Qual era o meu plano? Era ficar trabalhando em hostel o tempo inteiro pra que eu não pagasse hospedagem. Eu não paguei hospedagem, na verdade eu paguei hospedagem 2 dias em 3 meses. Eu fui pra 6 países diferentes, 10 cidades diferentes nesses 6 países. Foi, assim, incrível. E foi uma viagem bem barata também, porque eu quase que não paguei hospedagem, né? Eu fiquei 5 semanas trabalhando num hostel na Inglaterra, fiquei 2 semanas trabalhando num hostel em Praga, na República Tcheca, e fiquei no total da viagem uns 20 dias em Lisboa, na casa de um tio meu. Graças a Deus que existe essa casa lá, porque eu amo Lisboa e foi, assim, maravilhoso eu estar lá, porque eu podia estar trabalhando tranquilamente com astrologia, não estar pagando pra ficar lá em Lisboa e ainda estar em Lisboa, que é uma das minhas cidades favoritas. Depois eu fiz umas viagens também com uma amiga minha pela Bélgica, pela Alemanha e pela Holanda, somente com Couchsurfing. Ficando, assim, na casa das pessoas de graça. Só 2 dias que a gente estava em Amsterdã, que a gente pagou o hostel. De 4 a 5 noites que a gente estava em Amsterdã, a gente só pagou 2. Porque, enfim, um anjo caiu na nossa vida lá, enquanto a gente estava lá no maior perrengue, sem saber o que ia fazer, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar hostel, nem, enfim, o lugar pra ir. Mas é aquilo que eu já repeti 1000 vezes nesse vídeo. É história pra outro vídeo, porque é muito detalhe pra contar. Essa viagem de 3 meses na Europa foi, assim, muito pra eu me reconectar comigo mesma, porque foi logo depois do término, daqueles perrengues lá em San Diego. Vivi alguns perrengues também nessa viagem, mas foram perrengues muito mais tranquilos. Psicologicamente falando, foi uma viagem pra me trazer mais pra mim, sabe? Pra eu me resgatar, digamos assim. E ao mesmo tempo foi uma viagem, assim, muito espiritual. Foram 3 meses de muita sincronicidade, muita coisa conectada. Foram essas as minhas 4 experiências maiores, assim, no exterior. Pretendo fazer outras, sim, pretendo fazer outras. Pretendo me planejar muito melhor pra eu vivenciar menos perrengues, porque as 2 últimas experiências que eu tive, os últimos 8 meses que eu fiquei fora, foram, assim, tensos nesse sentido de perrengue, mas porque eu realmente não me planejei muito bem. A gente vai vivendo e aprendendo. E se eu posso deixar algum tipo de inspiração aqui pra vocês, é que, por mais que eu sei que eu sou muito privilegiada, que eu tive muitos privilégios desde pequena, muita coisa do que eu fiz foi com base, assim, na minha saída da zona de conforto. E eu falo aqui principalmente pra quem tem a mesma realidade que eu de privilégio, sabe? E às vezes tá ali numa vida que não tá empolgante, não tá muito legal e tá ali mais por comodismo. Se você tem essa mesma realidade que eu, de ter certos privilégios, eu não sou rica, milionária não, gente, queria. Pensa bem, assim, sabe, no que você pode fazer pra trazer mais empolgação pra sua vida. Seja através de uma viagem, ou através de um curso, ou através de uma mudança drástica, assim, na sua vida. Porque sentir essa coisa de tipo, meu Deus, olha essa coisa que eu vivi, olha essa coisa que eu tô vivendo. É algo, assim, maravilhoso. Eu tenho sede por essa sensação, sabe? Se você não fizer nada, ninguém pode fazer por você. Você tem o controle da sua vida. Você pode tomar uma atitude, fazer uma escolha que vai mudar tudo. Vai mudar os seus sentimentos, vai mudar a sua sensação em relação ao que você faz na sua vida. Sempre ter essa perspectiva de que, pô, eu controlo a minha vida, sabe? Eu posso controlar a minha vida, eu posso ir atrás das minhas empolgações, mesmo que isso aqui requeira mais dedicação da minha parte, ou maior saída da zona de conforto, ou maior desafio. Os desafios, eles estão aqui para que a gente
cresça. Não estão aqui pra deixar a gente doido, não, tá? Você gostou dessas minhas experiências? Se você já teve alguma experiência parecida ou quer ter, ou quer saber mais sobre alguma dessas coisas que eu contei, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer falar mais sobre tudo isso. Se tiver sugestão também sobre algum vídeo que eu possa fazer, fica à vontade pra comentar aí. Se inscreve no canal, dá o like pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos e ele continuar te entregando e entregar pra mais pessoas também e meu canal crescer. Assina o sininho também pra você receber notificação, compartilha com os amigos e as amigas que também gostam de viagem, que também gostam de autoconhecimento. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.